No último domingo desse mês, nós vamos encerrar a inscrição para a campanha que vamos fazer, baseada nesse livro, de um dos maiores pregadores e avivalistas, chamado Charles Finney. Princípios da oração, aprenda a orar com poder. Nós vamos começar uma campanha de 40 dias, baseado nesse livro, são 40 meditações de um avivalista, né? Século XIX, Charles Finney. Valor do livro R$15, valor de custo do livro. Você que tem interesse em adquiri-lo, procure, por favor, a secretaria da igreja ou a cantina da igreja, porque a gente vai comprar e comprando uma quantidade maior, obviamente a gente consegue um preço mais acessível, mais razoável. Qual é o tema da mensagem dessa manhã? Ladrões de sonhos. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, eu quero ver se nesses próximos 40 minutos eu consigo pregar tudo que eu intencionei pregar nessa manhã. Quando Sanbalate ouviu que edificávamos o muro, Neemias 4, verso 1, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus, disse na presença de seus irmãos do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair o opróbrio deles sobre a sua cabeça e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim, reedificamos o muro e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito, coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfalece as suas forças, as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam, vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Mas o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados
uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Amém. Imagine aquele menino que chega para o pai e diz assim: pai, eu quero entrar na melhor universidade do país. Menino pobre, de família muito simples, vivendo a família toda com 2 ou 3 salários mínimos. E o menino diz assim: eu quero ir para a melhor universidade do país, eu quero fazer um dos cursos mais cobiçados, que é o curso de medicina. Não é raro, diante de uma situação dessas, o menino ouvir do pai ou da mãe: meu filho, tira isso da sua cabeça, isso não é para você, está longe da nossa realidade, busca outra coisa, eu preciso que logo você entre no mercado de trabalho, e comece a ajudar em casa, meu filho. Pode tirar esse negócio de medicina da sua cabeça, porque não é para você. Esse relato é um relato estranho, irmãos? Sim ou não? É estranho ou não? É irreal ou não? É possível ou não? Ladrão de sonho. Imagine na mente do menino essa palavra vinda de um pai e de uma mãe, que teriam, obviamente, os seus motivos. Roubam o sonho. É sobre isso que eu quero falar a partir desse texto. Eu quero fazer uma leitura da experiência de Neemias nessa perspectiva. E aqui nós conseguimos identificar alguns larápios de sonhos, alguns ladrões de sonhos, que talvez estejam roubando algum sonho que você, irmão querido, já teve, talvez hoje não tão com tanto fervor, né? E é sobre isso que eu quero falar então. Neemias foi um grande líder do povo de Deus. Liderou num tempo de crise. O povo estava exilado, os muros de Jerusalém destruídos. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que a posição de Neemias era absolutamente confortável. Ele era copeiro do rei. Mais do que alguém que cuidava da alimentação do rei. Numa sociedade onde havia conspiração, onde havia possibilidade de alguém envenenar o rei, ser copeiro do rei colocava este indivíduo na condição de ser a pessoa mais importante para garantir a vida do rei. Era ele que coordenava a alimentação, era ele que provava a alimentação antes do rei, ou seja, ele era o guarda-costas, era a pessoa mais importante, porque ele tinha sob o seu cuidado a responsabilidade de manter a vida do rei. E evidentemente que isso dava a Neemias os privilégios inerentes às responsabilidades, aos deveres. Quanto maior a responsabilidade, os privilégios aumentam, o risco aumenta também. Era copeiro do rei, mas um dia Neemias ouviu a notícia do que é que o seu povo estava vivendo. Está lá no capítulo 1. As notícias não eram boas. Versículo 3, os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas a fogo. E aquelas notícias que Neemias recebeu, entraram no coração dele como uma visão. Visão igual a sonho. Visão é um sonho, é algo que foi plantado no coração. Eu não estou aqui me referindo a sonho, aquele que você tem dormindo. Aquele que você tem depois de comer meia-noite uma feijoada e vai dormir. Tive uma visão, tive um sonho. Você teve um pesadelo, provavelmente porque comeu muito na hora errada. Guiar-se por isso é trágico.
Eu não estou me referindo àquele devaneio, mas eu estou me referindo a algo que vai sendo construído, ou de forma sobrenatural. Deus planta de forma sobrenatural sonhos no coração de uma pessoa, uma visão, mas muitas vezes essa visão vai sendo construída a partir da constatação da realidade que nos cerca. Meus irmãos, foi uma visão, portanto, que não nasceu de uma experiência mística. Ele teve notícias que os seus compatriotas estavam em aperto. Ele estava numa posição cômoda. E o que eu quero dizer para você é que no desafio de conquistar sonhos, nós precisamos estar abertos a sairmos da zona de conforto. Ele abriu mão da sua posição, quis estar com o seu povo para ajudá-lo na reconstrução dos muros, porque teve uma visão, teve um sonho. Quero dizer para você, se houve alguém que enfrentou forte oposição para a realização de um sonho, esse alguém foi Neemias. Se você ler todo o livro, você vai ver quantas vezes ele ora. Porque muitas vezes ele enfrentou barreiras, enfrentou dificuldades. Aliás, vale a pena ler o livro de Neemias sob o ponto de vista de liderança e administração. No cumprimento de um sonho, dificuldades virão, problemas virão. Na verdade, os problemas e dificuldades são não apenas esperados, mas até necessários. Porque eles servem para testar até onde aquele sonho foi um devaneio, ou até onde aquilo foi algo que, embora diante das dificuldades, fosse se aprofundando, como uma estaca que é fincada no solo, recebendo o peso do martelo. Então elas são necessárias. Se a visão foi um devaneio, a dificuldade faz com que o indivíduo desista, desanime, recue, não avance. E eu quero então, nesse texto, sacar alguns inimigos ou alguns ladrões de sonhos. Você entendeu até aqui? Qual era o sonho de Neemias? Voltar e ajudar o seu povo na reconstrução dos muros. E ele começa então a enfrentar os primeiros ladrões que você e eu, do ponto de vista individual ou do ponto de vista de igreja, muitas vezes podemos enfrentar na conquista de algo que Deus plantou solidamente dentro do coração. Primeiro inimigo. O inimigo chamado palavras de desestímulo e descrédito. O inimigo chamado palavras de desestímulo e descrédito. Veja o que diz o versículo 2. Sambalate ouviu que o muro estava sendo reedificado. Olha as palavras que esse camarada deu. Versículo 2. Diz na presença dos seus irmãos. Falar na presença do outro tem a intenção de que outros ouçam. Tem a ver com contaminação, tem a ver com influência. Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Em outras palavras, vocês não vão conseguir. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Meus irmãos, quantas palavras de desânimo. Eu quero citar uma que eu li recentemente, uma experiência tremenda, que vem do renomado médico cirurgião Antônio Luiz Macedo. Esse médico operou o presidente Jair Messias Bolsonaro recentemente. Tem o lado direito do rosto paralisado. E eu ouvi o depoimento dele e me impressionei. Desde pequeno, aos 13 anos,
Ele diz: eu caí do cavalo. E aquela queda causou-lhe uma paralisia facial no lado direito do rosto. Por isso ele tem aquele rosto caído. Eu pensava que era um AVC, mas não foi. Foi uma queda de cavalo aos 13 anos. Foi levado ao médico. E o médico que o atendeu, um renomado professor de neurologia do Hospital das Clínicas em São Paulo, e ele disse para aquele médico, enquanto sendo atendido, ele disse que gostaria muito de ser médico. O médico perguntou: o que é isso do seu rosto? Ele contou: cair do cavalo. E eu quero ser médico, eu quero ser um cirurgião. Você sabe o que é que aquele cidadão disse? Ele o aconselhou a procurar outra profissão. Como assim? O rosto caído, uma queda de cavalo, quero ser um cirurgião. Desiste, procura outra profissão. Ele dá o seu depoimento dizendo que ele foi abaladíssimo para casa. Mas o avô dele disse para o menino de 13 anos: esquece o que ele disse, não sabe nada. Ele é professor de cirurgia, mas não de gente. Foi aí, irmãos, que aquele moço, esse depoimento dele, mais quis ser cirurgião. Ouviu a palavra de descrédito, mas a palavra entrou nele, não como uma flecha que o desanimou, mas o conselho do seu avô fez com que aquela palavra se consolidasse ainda mais. Pouco mais de 10 anos depois, ele operou o médico que o atendeu. Sabe o que aconteceu? Era noite de Natal, e aquele cirurgião, professor, passou mal, foi para o hospital, estava lá Antônio Luiz Macedo. Uma extraordinária coincidência. Ele fez uma cirurgia de vesícula. No dia seguinte, o médico olhou para aquele moço, para aquele médico, colega, e perguntou assim: o que aconteceu no seu rosto? Antônio Luiz Macedo relembrou a história a ele. Relembrou. O senhor lembra? Eu tinha 13 anos. Ele conta que o médico chorou muito como uma criança. Chorou muito. E ele completa dizendo: para mim, diz Antônio Luiz Macedo, o não existe. Vou até o fim sempre. Desisto só se me matarem. O cirurgião que disse: desiste. Agora foi salvo por aquele que um dia ele disse: desiste. Ladrão de sonhos. Há palavras de desestímulo que muitas vezes brotam de membros da igreja, de familiares. Eu conheço um menino aqui na cidade, o sonho dele é ser médico. Nos empenhamos ao máximo para ajudá-lo naquilo que ele desejava, encorajava, dando material para estudar. Chegou até a passar para uma universidade distante, mas não conseguiu ir. Chegando em casa, quero ser médico, família dizia: tira isso da sua cabeça, não é para nós. Sabe o que é isso? Ladrão de sonho. Meus irmãos, eles estão aí, seja em projeto pessoal, seja na dinâmica da igreja. Quantos ladrões de sonhos estavam aqui nessa comunidade, quando ainda lá na Rua Paulo de Fronteira, em 279, decidimos construir esse prédio? Vozes de corredores, de desestímulo. E não eram poucos os sábados, à tarde, que eu me sentava lá naquela parte.
onde Silas, Karen estão, e a sua menina diz que quer ser médica, eu dou sempre uma palavra de encorajamento para ela. Eu me sentava lá, e eu chorava dizendo, meu Deus, gente que diz assim, isso é coisa da cabeça, melogomania do pastor. É porque eu não sabia que tinha o terreno do lado. É coisa da cabeça megalomaníaca do pastor. Para que construir um prédio daquele tamanho? Ladrão de sonho. Você não tem ideia de quantos sábados a cidade parada, eu vinha, sentava na ferragem lá em cima. Eu confesso que algumas vezes eu disse, meu Deus, será que eu meti o povo numa loucura doida? Aí eu ia orar e dentro de mim o Espírito Santo falou assim, siga, avança, vai em frente. Primeiro ladrão de sonho. Você consegue identificar algum na sua vida? Mas também tem sonho que é ilógico, é insano. Imagine, eu acordei com vontade de ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Doido. Sonhei que vou me casar com Brad Pitt. Doida. Loucura. Isso não é sonho, isso é loucura, insanidade. Está entendendo? Cuidado com os ladrões de sonhos, mas antes disso, cheque se o seu sonho é fruto da inveja. Qual é a origem do seu sonho? Porque uma vez plantado aqui, amado, depende de você alcançá-lo ou não. Segundo ladrão de sonho, que a minha fala hoje tem a ver com uma perspectiva pessoal, mas também comunitária. O inimigo chamado espírito de confusão. Verso 8. Os inimigos são insidiosos, persistentes. No verso 8 diz que eles se coligaram para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Olha para mim aqui, amada ovelha, ouça o seu pastor. Onde há confusão, há um forte indício de que a mão do inimigo esteja agindo. Onde houver confusão, tem um fortíssimo indício da mão do cujo, do chifrudo. Tem indício. Os inimigos se coligaram para gerar confusão. A minha Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 33, Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Você sabe qual é a pergunta que eu faço sempre aos diáconos? A igreja está em paz? A igreja está em paz? Do ponto de vista comunitário, a confusão vem de muitas formas. Do ponto de vista pessoal, é sábio pedir conselho. Provérbios diz, na multidão de conselheiros, há segurança. Mas é sábio, mais sábio ainda, saber de onde vem o conselho. Sabe por quê? O conselho da fonte errada gera confusão. Você tem um sonho e vai se aconselhar com um camarada que você não sabe, tem inveja de você. Sabe o que ele vai fazer? Vai minar seu sonho. Vai gerar confusão, vai plantar o quê? Dúvida. E não há coisa pior para fazer uma pessoa paralisar do que a dúvida. Ela fica estagnada. A certeza nos faz marchar, a dúvida nos faz até recuar. O diabo é afeto à confusão. Confusão que vem pela disseminação insidiosa, que é um termo rebuscado para dizer fofoca. Não é mais bonito? Mais elegante? Disseminação insidiosa, fofoca, maledicência, gente linguaruda do inferno. Verdade, sabe por quê? Que a maledicência destrói uma reputação, destrói uma vida. Gente fofoqueira até na oração, tem oração fofoqueira. Eu não vou falar sobre ela aqui não, porque eu vou alongar muito. Segundo inimigo, então, o ladrão de sonho, o espírito de confusão. Estão comigo até aqui?
Terceiro inimigo. A inimiga chamado, o ladrão chamado falsa razoabilidade. O que é isso, pastor? Verso 10. Os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou que venham qualquer coisa, vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e os poremos à prova, à morte. Verso de número 10. Desfalece as forças dos carregadores, os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Era verdade. O escombro era muito grande, não tinha trator para pegar pedra, era tudo muito difícil. Tinha um ar de aparente razoabilidade. Mas a mente por trás era uma mente de engano. Meus irmãos, a aparente lógica das coisas pode esconder um ladrão de sonho. A lógica das coisas é aquilo que, sob a ótica humana, aponta para o fracasso. Nesse caso, a lógica apontava para o fracasso. Como reconstruir um muro? Trabalho pesadíssimo, pedras pesadíssimas. A lógica dizia, não vai dar certo. Mas lembra do sonho que Neemias teve, a visão? É aquilo lá que mantém a pessoa no tempo de crise. Você sabe que muitas vezes eu sinto medo. Você sabe que na minha caminhada pastoral de 40 anos, muitas vezes eu fiquei tomado de profunda tristeza. Mas sabem o que é que me segurava? A experiência que eu tive com Deus lá atrás. Era o meu referencial. Era o meu marco. Era onde eu me reportava. Era onde eu me segurava. É ilógico. Alguns vão dizer, é loucura. Não foi loucura, ilógico, Abraão sair de Ur com a sua família para um lugar indefinido. Ele não sabia. O Senhor Deus disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Imagina, Celso, pega Débora, imagina os filhos pequenos, Reuel e Sara, despeça-se da igreja, vá para um lugar. Mas para onde, Senhor? Vá! Não é loucura? Do ponto de vista da lógica, não tem explicação. Foi lógico, por exemplo, a loucura, irmãos, de Noé construir uma arca. Imagine, construindo aquela arca. O tempo de construção da arca, as pessoas falam de 100 anos, falam de menos. Mas esse não é o ponto agora aqui. Mas imagine, construir uma enorme embarcação. Na verdade, um grande caixote, dizendo, vem um dilúvio, vai destruir tudo. Zombaram dele. Jesus faz referência a isso, dizendo, assim como foi nos dias de Noé, em que os homens casavam, bebiam, e não atentaram até que Noé entrou na arca e Deus a fechou. Era loucura, mas Deus falou com ele. Aparente razoabilidade. No entanto, esses homens se mantiveram firmes às suas convicções, aos seus sonhos, e hoje são citados como pessoas que conquistaram. Imagina um menino pobre, preste bem atenção para isso, saindo do interior do estado de Minas Gerais. O pai era pedreiro, a mãe faxineira. Com 16 anos de idade, ele se despede da sua família com a mão na frente e outra atrás, expressão que traduz nada tendo, vai para Brasília, movido pelo sonho de ser advogado. Conseguiu um emprego numa gráfica do Senado, trabalhando de 18 horas às 4 horas da manhã, para poder se manter, para poder estudar. Fez vestibular, passou para a Universidade de Brasília, com aquele salário parco, se manteve, terminou a faculdade, obteve o seu bacharelado em Direito pela referida universidade, em seguida o grau de mestre em Direito do Estado, foi oficial da chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, um menino de 16 anos,
pai pedreiro, mãe faxineira, saiu com a mão na frente, outra atrás, estudar em Brasília, e ele agora vai servir na Embaixada do Brasil em Helsinki, na Finlândia. Foi advogado do SERPA, conquistou outros cursos, passou no concurso dificílimo para procurador da República, foi para a França, fez mestrado e doutorado na Universidade de Paris, um menino de 16 anos, pai pedreiro, mãe faxineira, professor concursado da UERJ, fluente em francês, inglês, alemão, espanhol e negro. Foi o único negro a ocupar o mais alto cargo da Justiça do Brasil, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu estou me referindo a Joaquim Benedito Barbosa Gomes, conhecido como Joaquim Barbosa. Quantas vozes, ladrões de sonhos, ele deve ter ouvido. Da razoabilidade. Fiz referência a ser negro porque o racismo existe no Brasil, não tanto quanto nos Estados Unidos, mas ele está aí vigindo. É a mãe, o pai e a mãe que tem uma filha branca, começa a namorar um menino negro como eu, não é difícil assim, mas você não pode escolher outro. Ele está aí. Está aí. Mas esse moço tinha um sonho. Não permitiu que o ladrão da falsa razoabilidade roubasse o sonho dele. Chegou ao mais alto cargo no judiciário desse país. Compreende? Quantos estão comigo até aqui? Quarto, ladrão de sonho. O inimigo chamado espírito de medo. Eu li o versículo errado, agora sim, verso 11. Os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Você sabe que medo de morrer, gente, alguns dizem assim, eu não tenho, mas você tem medo de alguém da sua família morrer num acidente de carro. Porque o medo da morte, ele está presente porque a natureza humana não foi criada por Deus para a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Quantos há que já estão morrendo dentro de si? Mês de setembro, comemora-se o mês da prevenção do suicídio. O suicida não tem sonho. Porque o sonho dele vai até o ponto em que, seja pela razão que for, de doença ou qualquer outro mecanismo que alguns aqui podem até explicar melhor do que eu, ele não se projeta para daqui a 30 anos, porque ele namora dia a dia a morte. Lutando muitas vezes com uma forte depressão. Semana passada, um jovem pastor, 30 anos, de uma grande igreja nos Estados Unidos, se matou. Se matou. E aí, do diabo, tem aqueles que espiritualizam tanto. Uma sociedade adoecida vai gerando pessoas doentes com uma forte possibilidade de viverem esse conflito entre morrer e viver, porque entendem que a sua dor não pode ser vencida de outra forma, senão pondo fim a ela. E para ele, a ideia de se matar não é tanto de quem quer acabar com a vida, mas quer acabar com o sofrimento que ele vive e que as pessoas não compreendem. Porque não tem forma, não tem cheiro. Então, espírito de medo. Vamos entrar no meio deles e vamos matá-los. Uma das coisas que mais paralisa uma pessoa é o medo. Medo de começar. Tem gente que tem ideia, mas nunca começa porque tem medo. Medo de não dar certo. Medo do que vão dizer. Medo do fracasso e medo da morte. Meus irmãos, o medo é um ladrão. É um ladrão. Ele não dá nem o primeiro passo. Será? Mas se eu acho que minou, não vai avançar. Se isso já entrou no seu coração, você precisa pedir, Senhor,
depura o sonho, porque ele ficou contaminado. Não vai avançar. Amém, meus irmãos? Estão comigo até aqui? Qual é o primeiro ladrão? Palavras de desestímulo e descrédito. Segundo, espírito de confusão. Terceiro, falsa razoabilidade. E em quarto lugar, o inimigo chamado medo. Mas se eu parasse a minha mensagem aqui, o que eu acrescentei de solução para você? Eu penso que o ponto mais importante eu quero tratar em 7 minutos, que é como vencer os ladrões de sonhos. Primeiro, a absoluta certeza da direção de Deus. Você sabe que é importante você orar antes de fazer um projeto? Antes de tomar uma decisão? Porque se você não tiver certeza naquele momento, dificilmente ela vem depois. Toda escolha, guarde isso, toda escolha possibilita dúvida. É verdade. Toda escolha. Toda decisão, não pense que Deus me falou, estou seguro. Você vive a possibilidade da dúvida, mas sabe o que é que segura você? É a certeza que você teve na presença de Deus. Por isso a gente precisa orar. Às vezes a gente decide e não ora. Vai comprar um carro e não ora. Vai fechar um negócio de uma casa e não ora. Vai mudar de emprego e não ora. Vai fazer uma viagem e não ora. Em nossa casa, toda vez que a gente sai de casa, criamos o hábito, a gente ora. Sabia disso? Oramos agora para vir para a igreja. Chego em casa, a gente vai ao centro fazer uma compra. Senhor, abençoa a nossa compra. A gente ora. Entrou como um hábito na nossa cultura, da nossa família. Orar. Porque quem não ora pedindo direção a Deus, perde a oportunidade e não pode reclamar. Ore. Primeira forma, eu não vou destacar aqui os muitos momentos da vida de Neemias, mas a experiência que ele teve para dedicar-se a tão grande tarefa, foi determinante tê-la brotado na presença de Deus. Ore. Irmão, por favor, ore. Ore. Tem gente que come e não ora, meu Deus. Ele entra no prato que nem um vulcão. É verdade. Como eu disse, não estou falando aqui para referência, mas é um hábito. A gente vai num restaurante, vai comer um pãozinho de queijo com café. Entrou. Senhor, não precisa também dizer assim, amantíssimo Deus, abençoa o pão de queijo com café. Mas é hábito. Entrou na nossa cultura. Débora italiana sabe disso. Entrou na nossa cultura. Vai a um restaurante comer um lanche. E a gente ora. Segunda forma de vencer ladrão de sonho. Absoluta determinação para trabalho. Tem gente que tem sonho e pensa que vai cair do céu. Que o sonho em si só tem potencial, querido. Um grande sonho exige muito trabalho. Muito trabalho. Vai ter gente para minar, para falar, para criticar, mas exige trabalho, exige garra, tutano. Glória! Olha o que aconteceu com o povo de Deus, verso 6. Assim reedificamos o muro e todo o muro se completou até metade da sua altura. Qual foi o segredo? Qual foi o segredo? O povo tinha ânimo para quê? Na minha tradução aqui, por favor, vê se encontra essa tradução igual. Diz assim, o coração do povo se inclinava a trabalhar. Você sabe por que é que a gente vai pagar aquele terreno? E eu digo mais, a gente podia pagar num tempo menor. Se todo mundo pusesse o coração nisso, gente, a gente terminaria isso muito mais rápido. Sabe por quê? Quando o coração do povo entra, Deus diz assim, aí a coisa multiplica. Infelizmente, nem todo mundo entrou nisso. Nem todo mundo colou, entrou, está suando por isso, está apaixonado por isso, às vezes apaixonado por coisas pessoais. Mas eu digo para essa igreja amada, se todos nós entrássemos com garra,
Como aquela igrejinha com pouco mais de 100 pessoas que comprou esse terreno aqui, um desafio gigantesco, caríssimo. Num tempo muito mais curto, a gente pagaríamos esse terreno. Então, trabalhe, menino, você tem um sonho no futuro? Não vai cair do céu não, meu filho. Quero ser médico. Ok. Mas fica na televisão, no Facebook. Quero te dar uma notícia. Sabe quando você vai ser médico? No dia 31 de fevereiro de 2054. Nunca. Tem de ralar. Tem de ralar. Trabalho. Não tem outra regra. E não é começar no ano que vem. Já está atrasado. Já está atrasado. Eu quero ser. Aí você encontra 3 anos depois o menino, ele está na rota. Como é que ele quer ser médico e está fazendo um curso de matemática? Que faça depois. Mas não há tempo a perder. Está entendendo, amado? Quantos estão entendendo? Sim ou não? Terceiro lugar, como é que se vence o ladrão de sonho? Absoluta disposição de orar, já falei sobre isso. Disposição de vigiar, verso 9. Cuidado com essas vozes que vêm para tirar você do foco. E por fim, a absoluta disposição de estar juntos. Agora pensando como igreja. Gente, nós estamos no esforço evangelístico, queremos ganhar pessoas para Jesus. O Célula é projeto de Deus. Estamos no esforço de terminar o pagamento desse terreno. Mas todo mundo tem de estar junto. Olha o que é que Neemias diz, verso 19. A obra é grande, extensa. E nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. Aí ele pôs o corneteiro próximo dele. Sabe qual era a função do corneteiro? Ele era a voz, era um instrumento para potencializar a voz de Neemias. Aquilo que Neemias queria dar de orientação, ele disse, toca, que não dava para gritar. Aí o corneteiro tocava, todo mundo ouvia a voz de comando. Nós somos um povo muito rebelde, gente. Não segue orientação. Eu não lhe apresento um ministério de gente perfeita, mas lhe apresento uma vida de quem quer dar o melhor para Deus. Mas o povo não obedece. E dá uma canseira que você não imagina. Ah, se a gente tivesse aqui todo mundo. Eu não sei se há, mas vejo que aqui, já houve no passado, porque pastor Celso é um ditador, ok, mas o ditador está aqui, você está sendo liderado por alguém que é sério. Eu não sou ditador, tenho certeza disso. Estão comigo até aqui? Amém ou não amém? Meu irmão querido, caminho para o fim dizendo o seguinte. Precisamos estar juntos. Você sabe qual é a diferença entre o ganhador e o perdedor? Você sabe qual é a diferença entre o que conquista e o que não conquista? Você sabe qual é a diferença entre aquele que caminha para trás e aquele que avança? Você sabe qual é a diferença entre o campeão e o perdedor? Você sabe qual é a diferença entre aquele que conquista e aquele que vive murmurando do que conquista? Apenas uma palavra: desistência. O indivíduo que marcha para trás e aquele que avança venceu a desistência. Que vem muitas vezes por meio de palavras de aparente interesse. A vida nos oferece muitas vozes de desistência, mas a escolha é sua. Eu quero terminar mostrando 4 fotos, por favor. 4 fotos. Primeira delas, de uma mulher chamada Lizzie Velasquez. Lizzie Velasquez é uma norte-americana que foi conhecida como a mulher mais feia do mundo. Um dos mais belos exemplos de alguém que decidiu não desistir. Nasceu com uma doença genética
que impede o ganho de gordura corporal, pesa menos de 30 quilos, e essa condição a fez ficar cega de um dos olhos, muito frágil, alvo de cruéis ataques de bullying na escola e na internet, sobretudo quando se tornou famosa, entre aspas, por ser a mulher mais feia do mundo. Enfrentou momentos de forte depressão, mas conhecida pela sua força e otimismo, Lise não deixou se abater e deu volta por cima. Usou a sua visibilidade como a mulher mais feia do mundo, fez do limão uma limonada. E essa mulher se tornou conhecida por alguém que superou quando tudo dizia para desistir. E olha o que ela disse, a frase dela: eu sou humana. É claro que as coisas vão machucar, mas eu não vou deixar essas coisas me definir. Percebe? Você decide se quer ser um fracassado ou um derrotado. Segunda pessoa, Albert Einstein. Não desistir de tentar, essa era a meta dele. Além da teoria da relatividade, a persistência e luta pelos nossos sonhos é uma das principais lições que Albert Einstein deixou para a humanidade. Muita gente não sabe, mas o maior gênio do século XX era considerado, olha só, um mau aluno. Você sabia disso? Completamente inútil. Disseram desse camarada que ele era um inútil por seus professores lá da universidade. Mesmo sendo totalmente desacreditado, seus professores e familiares que se tornaram ladrões de sonhos, ele não desistiu. E a sua incansável persistência o levou a conquistar o Prêmio Nobel de Física em 1921, além de ser consagrado o mais memorável físico de todos os tempos. Você sabe o que ele dizia? Olha a frase dele. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Amigo, você está desistindo. Já fui lá, não deu certo. Querido, a próxima pode ser a vitoriosa. Terceiro e penúltimo exemplo. Nick Vujicic. Você já viu a foto desse moço, temente a Deus? Nasceu sem os membros superiores e inferiores devido a uma síndrome rara. E durante muitos anos, ele procurava incessantemente ouvir uma resposta da pergunta que ele fazia. Deus, por que Deus? Por que Deus nasceu sem braços e sem pernas? Após tentar se matar com apenas 8 anos de idade, Nick percebeu que com a sua fé, ele conseguiria superar os problemas que enfrentassem na sua vida. Com 17 anos, ele fundou uma instituição, traduzida para o português, chamada Vida Sem Membros, que tem a finalidade de ajudar pessoas com deficiência física a enfrentar as suas limitações. Atualmente, esse moço é casado, eu vi um vídeo dele cozinhando, se vestindo, ele dá palestras no mundo inteiro, ele fala de superação, fala de não desistir. Ele diz o seguinte: manter a esperança e ter um sentido maior para a vida. Olha a frase que ele disse. Ele disse assim: tenho a chance de escolher. Você tem a chance de escolher.
Podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas e deficiências. Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes. Ou ao contrário, quando tivermos de encarar períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade. Você está pensando em desistir? A encruzilhada do fracassado e do vitorioso tem essa plaquinha, desistir. Qual é a sua escolha? E o último, Chris Gardner. Quem é esse camarada? Eu quis colocar alguém que não tem deformidade, porque senão o indivíduo pensa, mas eu não tenho e tal. Chris Gardner é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, com uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares. Como eu gostaria de ter esse moço como membro da igreja, fiel dizimista. Porque ter 600 milhões, ser pão duro, mão de vaca, mão de porco, não adianta nada. Mas um fiel diz, já pensou para cima? Né? Mas quem vê Gardner, nesse momento, não imagina todos os sofrimentos e desafios que esse homem teve de enfrentar. Apesar de dormir na rua, passar fome e frio, apesar disso não bastar, o maior sofrimento dele foi ter que ver o filho passar por tudo isso. Mas mesmo com todas as dificuldades, Christopher Gardner, chamado Chris Gardner, ele não desistiu por um só minuto de lutar por uma vida melhor para o seu filho. Lutou, persistiu, venceu. A sua história ficou mundialmente famosa no filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. Baseado nessa experiência de Gardner. Atualmente, ele usa a sua experiência e história de vida para compartilhar com as pessoas de todo o mundo como quebrar os obstáculos da vida e seguir seus sonhos com esperança e determinação. Encerro com a frase dele. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Amém? Vamos ficar em pé. Abençoa você a palavra dessa manhã. Quem sai daqui motivado? A palavra não é de motivação, é de inspiração. Eu tenho 70 anos, já não dá. Dá sim, irmão. Quantos personagens na Bíblia começaram com 60? Você sabe onde é o envelhecimento? Não é no corpo, é aqui na mente, olha. Tem jovem que tem cabeça de idoso, tem idoso que tem cabeça de jovem. Não é verdade? Eu quero ter sonhos sempre. Quero ter sonhos sempre. Se preparem. Deus me dando vida e saúde. 80 anos. Vou subir aqui querendo Deus sem apoio. Vou subir firme. Diz, meus irmãos, tenho um sonho. Tenho um sonho. Tenha garra para me acompanhar. Porque isso vem de Deus. Senhor amado, muito obrigado pela experiência de culto dessa manhã. Pedi ao Senhor que me desse uma palavra que ajudasse de forma prática essa comunidade. Com tantos jovens muitas vezes perdidos, sem sonhos, sem projetos, sem perspectivas. Estamos numa cidade sem recursos, numa cidade que não oferece muitas possibilidades de emprego. Mas Deus, que isso não seja limitador, que cada um se redescubra em meio a dificuldades. E se por desventura algum ladrão de sonhos tem rondado a vida de algum,
tem rondado a vida desta igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, que seja expelido, espantado em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Você vai voltar para a pessoa ao seu lado e vai dizer assim: siga em frente, em nome de Jesus.